Ser um cristão fiel, um grande desafio. Esta é a lição número 13 da classe de juvenis. Eu já agradeço a você que esteve comigo aqui durante todo este trimestre. E como foi esse trimestre para a sua vida? Para esta aula, os hinos sugeridos são 188, 535 e 541. Falar a respeito do convite que o Senhor nos faz. Vamos ver quais são as características, quais são as qualidades de uma pessoa cristã fiel ao Senhor. Como ser um cristão fiel? Aceitando o convite de Jesus. Para que uma pessoa possa ser salva, ela precisa crer na morte e na ressurreição de Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. O primeiro ponto é que nós precisamos compreender que para uma pessoa ser salva na pessoa de Jesus, ela precisa crer na morte de Jesus, ou seja, ela precisa crer que de fato Jesus morreu na cruz. Além disso, ela também precisa crer que ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. E assim ela recebeu-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Muitas vezes as pessoas falam, então, vou usar aqui um termo popular, as pessoas dizem que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. O que é isso? As pessoas até acreditam em Cristo, acreditam que Ele morreu, que Ele nasceu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas não o tem como único na sua vida. Ou seja, tem Jesus, mas também tem outros por aí. Então ela não acredita somente em Cristo, unicamente em Cristo. Eu creio em Jesus, mas também eu acredito em Pedro, eu acredito em Santo Antônio, tantos outros e tantos outros por aí. Então o ideal e perfeito é, para aceitar o convite de Jesus, a pessoa precisa crer que Jesus nasceu, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e que Jesus é o seu único Salvador. Não existe outro. Não existe Santo Antônio, não existe São João, não existe São Pedro, não existe nada disso. Inclusive, vou até aproveitar a oportunidade e dizer a você que o cristão, nós cristãos temos um hábito muito ruim, que é quando nós vamos ler a palavra, nós costumamos dizer o quê? Eu vou ler em São Mateus. Eu vou ler aqui em São Lucas. Esquece esse São. É apenas Mateus. É apenas Lucas. Porque essa ideia de São dá a ideia de santo. Mateus não é santo para ser adorado. Lucas não é santo para ser adorado. Tiago não é santo para ser adorado. O único que é digno de toda a adoração é o Senhor Jesus. Então, quando você for ler, apenas diga, vou ler aqui em Mateus, ou vou ler em Lucas, vou ler em João. Nada de São João, São Lucas. Esquece isso. Então, aqui vemos que Jesus é de fato o nosso único Salvador. Nós aceitamos o convite e cremos que Ele é o único Salvador de nossas vidas. Nós não estamos atrás de outros ídolos. Jesus é o único Salvador de nossas almas. Negando a si mesmo. Em Lucas 9, 23, lemos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pensa num negócio difícil. Lembra do desafio do cristão? Não é isso que nós estamos falando nessa aula de hoje? Ser um cristão fiel? Eis aqui um grande desafio. Qual é o grande desafio de ser fiel? É negar a si mesmo. Negar a si mesmo é muito difícil. O que é? É você negar a sua natureza carnal. Você tende para as coisas da carne. É o humano, é assim. Eu também sou assim. Eu tenho a tendência para as coisas da carne. Todos nós somos assim. Então você tem que negar a sua carne. Você precisa alimentar o seu espírito e não a carne. Então dizer não para a carne, aqui no caso aqui de carne, é no sentido de pecado, pecado carnal, pecado das relações íntimas, né, para ser claro. Né, ou seja, nós vamos ter que negar os nossos prazeres, né, aquelas questões, por exemplo, de ir para a festa e tomar uma cerveja, um uísque, tantas outras bebidas por aí. Não, você vai estar negando. Você talvez até queira fazer, mas você nega. Você não, até quero fazer, mas por amor a Cristo eu não vou fazer porque eu sou fiel ao Senhor.
negar as suas vontades. Você quer muito fazer uma coisa, mas você observa, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso aqui não me convém fazer. Eu quero muito fazer, mas eu não vou fazer. A vida cristã é uma vida de renúncia. É por isso que as pessoas falam tanto da palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos mostra a renúncia. Nós temos que renunciar o nosso eu. E nos renunciar é muito difícil. Requer muita prática, muito esforço. Por quê? Porque para eu ser fiel ao Senhor Jesus, eu preciso negar a mim mesmo. E mais do que negar a mim mesmo, eu preciso tomar a minha cruz todos os dias. Eu preciso estar pronto para estar firme com o Senhor Jesus, ser fiel a Ele todos os dias. Não é uma vez por semana ou uma vez por mês, é todos os dias. Eu preciso estar aqui negando a mim mesmo. Então isso aqui, a renúncia é o grande ponto do Evangelho, né? A raiz do Evangelho é o amor, mas aquilo que dá o alicerce para o Evangelho, no sentido de ter uma vida cristã, é a renúncia. Porque se uma pessoa vive em amor, mas não renuncia o seu eu, a sua carne, o seu pecado, não pode ser um cristão fiel. É impossível ser fiel assim. Nós devemos amar ao próximo, mas também nós devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz todos os dias. Então é muito difícil. Tomando a sua cruz a cada dia. A cruz não pode ser tomada a cada ano, a cada mês ou a cada semana. Jesus disse que é para tomar a cruz a cada dia. Desde o momento em que você acorda até a hora de dormir, você poderá enfrentar os ataques do inimigo. O adversário, ele está sempre ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Então, durante o dia, assim que você acorda, você já tem alguns dardos inflamados do maligno contra a sua vida. E de repente é no café da manhã. Você vai tomar um café e acontece alguma situação, né? Talvez até mesmo dentro do seu lar. Então você vai sempre enfrentar ataques do maligno, sempre. Da hora que você acorda até a hora de você dormir, não tem um horário específico, pode ser qualquer hora. Então você precisa estar pronto para tomar a sua cruz, renunciar ao pecado e estar firme com o Senhor Jesus, para que o leão, né, que está bramando ao seu derredor não venha tragar a sua vida. Então a questão da cruz, ela precisa ser tomada por cada um de nós. Cada um de nós precisamos estar firmes com o Senhor Jesus, para que nós venhamos assim levar a nossa cruz, né? Nós precisamos nos renunciar a nós mesmos. É difícil, claro que é difícil, mas nós devemos continuar firme no propósito. Por quê? Porque nós somos cristão fiel. Este é o nosso grande desafio e certamente nós vamos vencer, continuar vencendo esse desafio, porque em nome de Jesus nós venceremos. Jesus disse em João 16,33 que no mundo tereis aflições, mas Jesus venceu o mundo. Ora, se nós estamos com o Senhor e o Senhor morreu por nós, então nós certamente com o Senhor Jesus nós venceremos. As características de um cristão fiel. Esse cristão expressa o amor de Deus. A vida com Deus precede o trabalho para Deus, inclusive falar em línguas, ser usado com os dons espirituais, exercer a filantropia com os mais carentes e ter muita fé, pouco significam se não tivermos o amor de Deus em nosso coração. Em outras palavras, tudo isso que você está fazendo com o amor de Deus no seu coração, ou você está fazendo para aparecer? Isso aqui é a grande questão. Eu tenho falado aqui em outras oportunidades, e eu insisto em falar sobre isso, porque eu vejo de uma grande importância, principalmente para você que está na sua idade, de rede social, de estar curtindo os vídeos, postagens, textos em redes sociais. É sobre a questão da filantropia, de estender a mão ao carente. E aí a pessoa vai lá, faz uma foto, ou principalmente vídeo, posta lá na rede social dizendo: olha, eu estou aqui ajudando a alguém, eu estou trazendo aqui uma cesta básica para alguém, eu estou aqui estendendo a mão para alguém. A Bíblia não diz assim. Quando você fizer algo de social para alguém, está atendendo uma pessoa carente, você jamais deve tocar trombeta. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então é importante que tudo que nós venhamos fazer em amor.
no amor e não para aparecer em rede social. Até porque a pessoa que está recebendo fica constrangida. É constrangedor para a pessoa que recebe ver que ele está sendo filmado e vai ser colocado em rede social e o mundo inteiro verá aquilo. É constrangedor, é vergonhoso. Da mesma forma que você não quer que faça isso com você, você também não deve fazer com os demais. Lembra que Jesus falou? O que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Portanto, se você pode estender a mão a uma pessoa, faça somente entre você e ela. Ninguém precisa saber. Até porque quem precisa saber está vendo, que é o nosso Deus. E assim você vai demonstrar com atitudes que você é fiel ao Senhor, está continuando aí vencendo o desafio. Esse cristão expressa o fruto do Espírito Santo, que é outro negócio também bem complexo. O fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo em nosso caráter, a fim de que sejamos parecidos com Jesus. Esse fruto tem 9 aspectos, a saber: amor. Como já falei, a questão do fruto do Espírito, né? O amor, tudo que nós fazemos para o Senhor, nós precisamos fazer em amor. Precisamos fazer com amor. Fazer com amor como se fosse fazer para Deus, porque de fato é para Deus que nós estamos fazendo. Quando você estende a mão para alguém, quando você vai fazer qualquer trabalho, quando você vai à igreja, tudo que você faz, você precisa fazer com amor. Alegria também, da mesma forma. Imagina você, por exemplo, chegar na escola bíblica dominical e o seu professor ou a sua professora chegar triste, cabisbaixa. Hoje vamos aqui apresentar mais uma lição deste domingo. Não dá, nós temos que ser o quê? Alegres, nós somos alegres. Lembra que o Senhor Jesus falou lá em João 10? João 10 não, João 15. Fala que Ele quer que a nossa alegria seja completa. Acho que é João 15, 10, né? Seja completa. Então, deixa eu até ver se é essa referência mesmo, né? João. Vê, João, e não São João. Não é João. Não é essa referência, não. Mas a Bíblia menciona sobre a questão que nós temos que fazer o quê? Com alegria. Com alegria. Para que assim as pessoas sejam até mesmo contagiadas. Porque enquanto as pessoas vão fazer as coisas, vão fazer de qualquer maneira? De maneira nenhuma. Nós precisamos fazer o quê? Com alegria no Senhor. Nós também precisamos fazer com paz, ter paz no nosso coração. Quantas pessoas estão vivendo uma vida aí de guerra, de conflitos, de brigas desnecessárias? O cristão ele está sempre em paz. Por que ele está em paz? Aos Hebreus 12:14. Tende paz com todos, porque e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos paz um para com os outros. Nós devemos viver esta vida desta maneira, com paz, longanimidade, que dá a ideia ali de paciência. Paciência é uma questão difícil de falar, né? Porque geralmente nós não somos muito pacientes, pelo menos eu não sou muito. A minha paciência é bem curta. É algo que eu tenho muita dificuldade. Eu até tenho melhorado bastante, mas paciência é uma questão que desde garoto eu nunca fui muito paciente. Sempre fui meio apressado, mas o Espírito Santo tem trabalhado isso na minha vida. A benignidade, ou seja, nós temos que ter benevolência para com os outros, né? Nós devemos ter benignidade, propriamente nem dito a bondade, precisamos ter fé. Mansidão também é outra questão muito difícil, né? Imagina, a pessoa ofende você, dependendo das circunstâncias, até te agride com palavras e você continua manso, é difícil. Agora, existe a questão da mansidão, existe uma questão que nós precisamos também ver, que a Bíblia também diz que é olho por olho, dente por dente, né? A mansidão, ela precisa também ser moderada, porque quando uma pessoa te ofende, ou ofende alguém da sua família, dependendo do caso, você não pode aceitar isso de bom grado, você precisa repreender esta pessoa. E aqui não é a questão da mansidão, aqui você está sendo justo. Se você é uma pessoa que é uma pessoa boa, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que está na igreja, você é uma pessoa que dá exemplo, e uma pessoa maldiz, né, fala mal de você na sua frente, você precisa repreender esta pessoa, né, e ter a temperança, que é a questão de saber falar com um e falar com o outro. Também o fruto do Espírito, na verdade, é mais difícil de obter do que os dons espirituais.
Por quê? Porque o fruto do Espírito fala do nosso caráter. É o Espírito Santo moldando o nosso caráter. Para que nós devemos ter mais amor, ter alegria, ter paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é difícil de ter. Os dons espirituais, o Senhor é quem dá. A pessoa é batizada com o Espírito Santo, o Senhor dá os dons. Ou seja, esse dom ele já vem pronto. Ele não precisa ser trabalhado, ele já vem pronto. Agora, a questão da paciência, como é o meu caso, eu preciso trabalhar a minha paciência, eu preciso ser mais paciente, preciso ter mais cuidado no que eu falo, no meu agir. Né? Geralmente eu sou muito impaciente, eu quero tudo para ontem. Então isso já é uma questão que eu preciso trabalhar. O Espírito Santo trabalha em mim, mas é o meu caráter. Como é o meu caráter, está intrínseco dentro de mim. Como está dentro de mim, então sou eu quem tem que desenvolver esse negócio. E desenvolver é difícil. Esse cristão ouve e pratica a palavra de Deus. Certa vez Jesus contou uma parábola sobre um pai e seus 2 filhos. Ao pedir um favor para os filhos, o primeiro disse que não ia, mas foi. Já o segundo disse que ia, mas não foi. Qual dos dois foi de fato obediente ao pai? Foi aquele que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Isto aqui nos mostra muitas vezes a questão dos fariseus, né? E trazendo aqui para nós, isso aqui demonstra muitas vezes a liderança, ou até mesmo cada um de nós, né? Não devemos ser assim, mas é possível. Se é o teu caso, vigia. Que é o que? Nós falamos que vamos fazer a obra, que vamos para o evangelismo, mas nós não vamos. Nós falamos que vamos para a escola bíblica dominical, mas nós não vamos. Nós falamos que vamos estender a mão ao necessitado, mas nós não estendemos. Ou seja, nós falamos para o Senhor, prometemos ao Senhor que iremos fazer, mas nós não fazemos. O mais importante é nós prometermos ao Senhor e fazer. Mas aqui no nosso contexto, neste caso específico, o filho aqui no caso, que foi de fato aquele que obedeceu, foi aquele que disse que não ia, mas aí se arrependeu e foi ajudar. Então isso aqui que é o nosso ponto, né? Nós devemos praticar a palavra de Deus. E a prática da palavra, você talvez não observa, mas você pratica a palavra muitas vezes todo dia sem perceber. Quando nós conhecemos um pouco da palavra, vamos estudando a palavra e vamos vendo, né, conhecendo as questões da vida, à medida que as situações aparecem, nós vamos pensar assim, mas a Bíblia diz isso, então é isso que eu vou fazer. Nós começamos a pautar a nossa vida na palavra. E quando nós pautamos a nossa vida na palavra, aí nós estamos fazendo o quê? Dando espaço para o Senhor, para o Espírito Santo. Nós estamos dando espaço para Deus. Então nós assim vamos ser o quê? Um cristão fiel ao Senhor. As recompensas de nossa fidelidade. Você achava que era de graça, né? 100 vezes mais aqui. O apóstolo Pedro fez uma pergunta para Jesus. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Ao que Jesus lhe respondeu, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Muitas pessoas pegam esse texto para dizer que nós temos que ter uma vida próspera, rica. Se o cristianismo fosse para ser rico, todo mundo, o mundo inteiro seria cristão. Todo mundo. Imagina, você coloca lá R$1 e devolve 100, coloca 1.000 e volta 10.000. Olha que negócio da China. Qual é o banco que faz isso com você? Nenhum. Então, ser cristão seria um negócio da China. Todo mundo seria milionário, seria bilionário. O ponto aqui é, 100 vezes mais aqui nessa terra, não é apenas a questão financeira. Pode ser uma questão financeira? Sim, uma situação ou outra pode ser que sim. Mas aqui é uma questão no geral. É uma questão ampla. É uma questão, como diz lá em Mateus 6, a partir do 24, que nós teremos ali tudo que está ali inserido no texto, nós teremos para a nossa vida o que é aquilo que é necessário. É claro que aqui eu não vou falar para você não ser rico, não. Você podendo ser rico é bom, e se puder, reparte comigo também. Mas a questão dos 100 vezes mais aqui é uma ideia de que você vai ter uma vida próspera. Às vezes você até ganha pouco, mas tem uma vida melhor do que aquele que ganha muito. Por quê? Porque você está com o Senhor.
E o principal aqui, herdará a vida eterna. Ou seja, quando você tem a sua fidelidade ao Senhor, quando você é fiel a Deus, ali no fruto do Espírito, nos dons espirituais, principalmente ali no fruto do Espírito, né? Que é a questão do caráter, o Senhor vai te dar 100 vezes mais e ainda te dará a vida eterna. E ainda que nós não venhamos ganhar 100 vezes mais, se fosse o caso, a vida eterna já está de muito bom tamanho. Então, que nós venhamos a cada dia mais observar as recompensas do Senhor. É claro que nós não vamos ser fiéis ao Senhor só por causa da recompensa. Nós somos fiéis ao Senhor porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é um Senhor bom para conosco. Ele nos amou primeiro. Então, pelo ato de amor, nós somos fiéis. Não é isso que os casais são uns com os outros quando têm amor? Eles são fiéis uns para com os outros. Então, da mesma forma, somos nós. E também na questão dos casais, mesmo um amando o outro, pode ser que dê aqui uma escorregada aqui, uma outra escorregada ali, e tenha um ato de infidelidade, mas o que acontece? Há ali um perdão e há uma reconciliação. Assim também somos nós com o Senhor. Ainda que nós vamos sermos fiéis ao Senhor, Ele vai ser sempre fiel conosco, porque Ele não pode negar a si mesmo, mas ainda que nós vamos ser fiéis ao Senhor uma hora ou outra, nós pedimos perdão ao Senhor, Ele está sempre pronto para nos perdoar. Desfrutando da vida eterna. Saiba que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus tem a vida eterna. Quando lemos a Bíblia, encontramos a vida que só Jesus pode nos dar, que é a vida eterna. A vida eterna, que é nas mansões celestiais, outras religiões também falam sobre a questão da vida eterna, mas de uma forma diferente, completamente contrária à questão bíblica, completamente contrária. E infelizmente muitas pessoas vão nessas questões dessas outras religiões. No entanto, eu não vou aqui me ater às religiões dos outros, vamos até a nossa religião, o nosso ponto aqui, que é Cristo. Imagina, por exemplo, que Jesus é o seu melhor amigo. Imagina que você vai ter a presença dele para toda a eternidade. Você vai cear com o Senhor e o próprio Senhor vai te servir a ceia. Olha que coisa extraordinária, é especial. Então, por quê? Porque quando você desfruta a vida eterna, não é somente que você viverá eternamente, a sua alma viverá eternamente. É muito mais do que isso também. Vem a questão da presença santa do Senhor. Você será igual aos anjos. Você ceará juntamente com o Senhor ainda te dará as recompensas no tribunal de Cristo pelas obras que você fez e em tantas outras coisas. Portanto, nós podemos desfrutar e vamos desfrutar a vida eterna como sendo fiéis ao Senhor. Fidelidade que aponta para cima e para o lado. A fidelidade de um cristão que deseja servir a Jesus deve apontar para cima, em direção a Deus, e também para o lado, em direção ao seu irmão. Nossa fé aponta primeiro para Deus. Temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está no Senhor. Então, primeiramente, a nossa primeira direção é para Deus. Entretanto, a questão nossa é que a nossa fidelidade com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, ela também precisa ser com os nossos irmãos. Nós também precisamos ser fiéis uns para com os outros. Termos palavra, né? Palavra que eu digo uma questão de acordo. Né? Se eu concordar com algo com você, se eu fechar um negócio com você, eu tenho que cumprir a minha palavra, certo? Né? Exceto, claro, né? Tem algumas situações da vida que nos impedem, né? Mas dentro da probabilidade, dentro da possibilidade, nós devemos ser também, a nossa fidelidade deve apontar para cima, mas também para a direção do nosso irmão, da nossa irmã. Nós devemos todos sermos fiéis uns para com os outros, porque se eu não sou fiel com o meu irmão, com a minha irmã, que eu estou vendo, que professa a mesma fé que a minha, como é que eu vou ser fiel ao Senhor? Vou até usar um outro termo aqui, apesar que lá é um outro contexto, mas só para a gente entender. Lembra lá da parábola dos talentos? Se eu não sou fiel no pouco, como é que eu vou ser fiel no muito? Ou seja, se eu não sou fiel com o meu irmão que está comigo, né? Como é que eu vou ser fiel no muito? Ou seja, com Deus, que Deus é muito, né? Deus na questão espiritual.
Como é que vai ser? Se eu não consigo ser fiel com meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou ser fiel com Deus que eu não vejo? Eu sei que lá tem um outro contexto, mas só para a gente ter aqui uma direção, uma noção da questão da fidelidade. E falando também de fidelidade, tem também a questão da infidelidade. Às vezes nós tropeçamos, somos infiéis. O que temos que fazer? Pedir perdão ao Senhor e com quem nós erramos. Por outro lado, se alguém te vier te pedir perdão porque foi infiel com você, da mesma forma você também precisa perdoar esta pessoa. Para concluir, e assim como se conhece uma árvore por seu fruto, também se conhece um cristão, fiel por sua expressão de amor pelo fruto do Espírito e pela prática da palavra. Eu já contei aqui, eu gosto muito de contar isso, porque na casa da minha mãe tinha um pé de manga que era uma coisa extraordinária, a manga de lá era doce demais. E morreu recentemente o pé, né, depois de quase 50 anos aí, dando manga torta e direita. E interessante que as pessoas jogavam pedra nele, queriam a todo custo, subiam no pé sem autorização. Por quê? Porque o fruto é bom. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Da mesma forma somos nós. Quando nós muitas vezes somos jogados pedra na gente, que as pessoas querem nos ofender ou coisas do tipo, é porque o nosso fruto é bom, as pessoas querem o nosso fruto. Então, à medida que você dá fruto, as pessoas observam que você realmente é uma pessoa diferente. Você verdadeiramente está sendo um cristão fiel, está tendo fidelidade ao Senhor. É um grande desafio para todos nós. Não é só para você, para mim também. Então, você é fiel porque os seus frutos, quais são os frutos? O amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a temperança. Então, você dá frutos e as pessoas observam o seu fruto. Então, pelo fruto que você dá, as pessoas sabem que você é uma boa pessoa. Hora da revisão. Número 1. Aceitando o convite de Jesus, negando a si mesmo e tomando a sua cruz a cada dia. Número 2. Negar a si mesmo é negar sua natureza carnal, seus prazeres, suas vontades, seus desejos meramente carnais e humanos. A vida cristã é uma vida de renúncia, e quem não está disposto a renunciar também não está pronto para seguir a Jesus. Número 3. Tomar a cruz significa participar das aflições de Jesus, para então participar de sua glória. Número 4. Nossa fé aponta primeiro para Deus. Portanto, para que nós venhamos ter a vida eterna e desfrutar da vida eterna lá no céu, nas mansões celestiais, com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com os anjos e nossos irmãos de todas as partes do mundo, nós precisamos continuar fiéis ao Senhor. É um grande desafio? Sim, é um grande desafio, e foi por isso que o Senhor te chamou. Por quê? Porque para ter uma grande luta precisa de um grande soldado. Então você, soldado, você precisa continuar firme no caminho do Senhor, não se descuidando com as coisas desta vida, a fim de agradar ao seu Senhor. Então você deixa as coisas da vida, essas coisas perdidas da vida do mundo, para quê? Para que o Senhor Jesus, o general dos generais, ache graça em você e vê que verdadeiramente você é fiel a Ele. Naquele grande dia você ouvirá: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Então que nós venhamos a cada dia mais continuar feliz por inteiro o que Deus preparou para mim. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui durante todo este trimestre, e no próximo trimestre nós estaremos juntos, se Deus quiser. Tenha uma boa aula. Tchau!